Boa tarde, sejam bem-vindos. As entradas estão sendo rápidas hoje. Todo mundo bem-vindo. Quarta-feira ensolarada aqui em São Paulo, pandemia, vacinas, cuidados, protocolos, tudo isso e muito mais. Bom, hoje nossa conversa vai ser muito, muito especial. Parece que eu falo isso todo dia, mas é que às vezes é mais, às vezes é menos. O convidado de hoje fala diretamente de Paris, onde ele está morando. E é um personagem, tipo, bem cabeça, bem como eu gosto. Acho que a gente exercitar os nossos neurônios sempre é muito saudável. E ele é a pessoa indicada. Vladimir Safatli é filósofo, psicanalista, escritor, músico. Vou falar um pouquinho mais sobre ele. Ele é professor titular do Departamento de Filosofia e do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, aqui da USP. É professor convidado de universidades na França, Bélgica, Estados Unidos e África do Sul. Cabeça é pouco, né? É também co-coordenador do Laboratório de Pesquisas em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. É autor de vários livros, muitos. Um dos últimos é Maneiras de se Transformar Mundos, Lacan, Política, Emancipação. O outro é Dar Corpo ao Impossível, o sentido da dialética a partir de Adorno. Lacan ainda conheço um pouquinho mais do que Adorno, mas a gente vai falar sobre isso. Todos pela Editora Autêntica. Atualmente, Vladimir está dando aulas de filosofia na Université Paris. Eu não sei se é 10 ou 10e. Ele vai me explicar depois. No começo desse ano, ele lançou o seu segundo CD, Tempo Tátil, pelo selo Sesc. Estou muito animada. Vou chamar agora. Ele está já aqui. Aguardando o Vladimir Safatli. Boa Tudo tarde, bem? Vladimir. Boa tarde. Consegue me ouvir Tudo bem bem? com você? Tudo bem, tudo bem. E com você? Também. Aqui, Que né? maravilha. Não sei se aqui está pior do que aí, em termos de Covid, em termos de vacinas. Como que está a França? Não, com certeza o Brasil é o pior lugar do mundo nesse contexto, né? É Brasil e Índia, né? Brasil O e Índia. pior do pior. É uma situação Você já tomou triste. vacina? Não, ainda não. Mas vou tentar. Já chegou aí em Paris, é que nem aqui, por etapas, etc. É que de toda forma eu peguei o Covid, né, no ano passado. Então, aí eu fiquei um tempo, acho que de março a maio. Então, acho que aí eu vou lá para o fim da fila. Isso. Ah, você acha que tem a ver isso? Aqui no Brasil não tem nada a ver. Não? Ah, então, Se informa direito, tá? Porque quem já pegou não está isento de nada. Não está isento de nada. bom saber. Cuida bem A disso. entrevista já me ajudou em alguma coisa. Eu faço entrevistas semanais com o Hospital das Clínicas, um trabalho voluntário que eu faço, às quintas-feiras. Então, bem ou mal, eu estou há 1 ano e meio falando todas as semanas com algum infectologista, algum cientista, algum pesquisador, algum médico de lá. Então, pode correr para sua vacina, tá? Tá bom, bom saber. Tá. Vladimir, eu queria começar não falando, quer dizer, eu ia começar de uma maneira, mas aí eu resolvi escutar a sua música agora antes de te encontrar. E achei incrível. Eu caí no solfejo de nossas filhas. E o fundo é simplesmente o meu movimento preferido de todos os tempos. É número 7 de Beethoven? O que é? É uma sinfonia número 7, uma transcrição para piano, é verdade. Nossa, eu amo! E a única que eu sei o número. Porque eu gosto tanto desse movimento que é o único que eu sei de cor. Eu amo. Uma vez eu estava aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e aquele maestro Seiji Ozawa, conhece ele? Sei, claro. Ele se apresentou aqui no Municipal, eu fui assistir
E aí tocou essa música, uma das sonatas, sei lá como é que chama, não sou boa disso, era essa, e naquele momento eu fiquei totalmente apaixonada, nunca mais esqueci, e corri atrás sempre de uma gravação. Aí quando queria ouvir como que era a sua música, porque eu fiquei muito curiosa em se tratando de você ser um filósofo, um psicanalista, tudo. Eu falei, como será que é a música que o Vladimir faz? E eu achei lindo. Ah, que bom. Fico feliz em saber que você gostou, Ju. Lindo, 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 lindo. E eu não tenho, talvez, uma dificuldade que algumas pessoas possam ter de achar aquilo estranho, porque é diferente, né? Mas eu gosto muito do que é diferente. E do que é bom, principalmente, né? Que a gente sabe quando é bom, né? Não basta ser diferente. E aí, Essa... tem um pouco a ver com John Cage, essas coisas? Não, então, essa música ela teve uma história bem singular. Na verdade, ela nasce do fim. O fim dela tem um WhatsApp que eu preservei, que é a minha filha fazendo um solfejo. E daí vem o título, né? E, na verdade, foi daí que tudo começou. Era um momento muito tenso, assim, e, de repente, eu recebi do nada esse WhatsApp, né, com essa música. E era uma música que sempre me marcou muito na infância. Só que eu não lembro de ter mostrado para ela. Então, é quase como se tivesse vindo assim, de uma maneira completamente involuntária. E aquilo me pegou de surpresa. E como estava fazendo esse CD, cuja ideia fundamental era a plasticidade do tempo, né? A ideia de que você tem formas temporais que elas são completamente plásticas, né? Então aquilo me veio como uma ideia que podia fazer a abertura mesmo do CD. E daí veio todo o resto da música, veio o texto, veio tudo, né? Nossa, muito bonito. Muito bonito. Ah, que Muito bom. bonito. Gostei muito. Foi um ótimo pré-conversa em cima da hora, porque aí eu entrei aqui já com isso tudo na minha cabeça. Vladimir, você tem um perfil diferente, né? Diferenciado. Você é professor de psicologia, você é filósofo. Você dá aula também na filosofia ou não? Meu departamento é filosofia. É que eu estou ligado a dois: o departamento de filosofia e ao Instituto de Psicologia. Mas meu departamento de origem é filosofia. Tá. Como é que você foi? Tudo bem, eu acho que filosofia conversa bastante com psicologia. E como é que você foi juntando isso tudo e com a música e com esse pensamento político? O que foi decorrência do quê? O que veio antes e por que veio depois? Enfim. Na verdade, eu fiz filosofia primeiro, né? Eu fiz filosofia e, bem, eu fiz publicidade e propaganda, que pode parecer absurdo, mas foi. Ao mesmo tempo. Eu fazia um para esconder o outro, na verdade, né? Uhum. A família não gostava da ideia de ter alguém fazer filosofia. Mas desde a filosofia eu tinha muita clareza de que eu queria trabalhar nessa interseção, né, entre filosofia, clínica, psicanálise. Era uma coisa que eu queria por causa das questões, né, as questões vinculadas ao desejo, fantasia, vinculada a uma certa concepção de racionalidade, na qual o inconsciente tem uma função importante, né. Tudo isso me parecia muito, muito significativo. Então, desde a graduação, eu tentava já operar um pouco dessa forma, né. Então, para mim, foi uma coisa meio natural. Você E atende? Você é psicanalista de divã, de atender? sim, sim, mas faço isso de uma maneira muito, muito discreta, assim, porque e pouco, não faço muito. Até para poder ter tempo para poder fazer as outras coisas, então, mas faço sim. E você é bem analisado? Em que sentido? Essa é uma belíssima questão, mas muito complicada mesmo. Na questão de você ser submetido a sessões de análise. Ah, tá, tem. Não, tive um histórico de análise, com certeza. Já desde, acho que duas fases, né? No começo, com os 20 anos, tal, e depois mais para frente, né? E foram experiências bastante, não é à toa que eu continuei dentro dessa área, foram experiências bastante importantes, que eu sou bastante devedor, com certeza. Que bom. Num texto recente da sua coluna do El País, você falou de revolução molecular, que assombra a América Latina.
Explica um pouco sobre isso, o que seria isso exatamente, se isso chega no Brasil, se isso esbarra na gente, e Então, como Joyce, isso afeta. na verdade eu aproveitei uma fala do ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, que foi ele que falou isso, diante das manifestações que explodiram na Colômbia, que até hoje, né, porque elas ainda estão, a Colômbia ainda está em insurreição, de uma certa forma, ele falou, isso é uma revolução molecular dissipada, que era um termo que tinha sido usado por um ideólogo da extrema-direita no Chile, mas, na verdade, que recuperava uma ideia de um filósofo e também de um clínico chamado Félix Guattari. Foi ele que desenvolveu esse termo, revolução molecular. Né? E a ideia era basicamente o seguinte, tem situações de insurreição nas quais tudo se passa como se todas as dimensões, a dimensão macroestrutural da sociedade, né? Que é essa no qual se desenvolve todas as estruturas fundamentais de reprodução econômica, as instituições políticas, e as dimensões microestruturais, que são todas as que articulam as formas de circulação do desejo no interior do corpo social, né, como se as duas entrassem em um processo imediato, né, imanente de transformação ou de insurreição. Por isso molecular, nesse sentido, porque ela vem dessa nova articulação de circulação dos desejos e ela toca todo o resto. Né? Eu achei muito significativo como essas insurreições começaram a se dar na América Latina. Já desde o Chile, que onde isso a gente viu isso de maneira muito forte, a Argentina e o papel importante das feministas nas transformações da Argentina nos últimos tempos. Isso também aconteceu na Colômbia. Ou seja, a gente vive um continente que é um continente em completa ebulição. A gente pode esquecer um pouco isso, porque a nossa situação no Brasil é uma situação de bastante paralisia nesse contexto. Mas o continente inteiro está à procura de uma nova forma de experiência social, lidando com algumas questões que a gente nunca tinha lidado de maneira minimamente adequada, que são os resquícios da experiência colonial, toda a violência que isso implica, as maneiras com que as estruturas sociais, as marcações de gênero, todas elas foram naturalizadas na sua violência imanente de uma maneira tal, né, que agora elas aparecem como uma questão central. Isso a gente vê também no Brasil, só que o caso do Brasil é um caso mais complicado. Como que aqui no Brasil você vê? Ele é mais complicado porque o Brasil tem um histórico enorme, eu diria, de duas coisas. Primeiro, eu não teria nenhum problema em utilizar esse termo, eu acho que ele é um termo analiticamente correto. Né? Existe um fascismo brasileiro, que tem uma história longa. Né? A gente começa a ver essa história nos anos 30, como fascismo organizado. Né? Ação Integralista Nacional, que é um partido que vai ter, nos anos 30, 1.200.000 membros. Hoje é um partido enorme, era enorme. Para a época, para a época, né? E esses 1.200.000 não desapareceram, eles continuaram aqui. É que a Nova República fez a gente acreditar que isso não existia mais, e o que não era verdade. Né? A gente vê agora, você tem... eu não teria nenhum problema em dizer que o governo Bolsonaro é um governo de tendências fascistas muito claras. Analiticamente, todas as características ele responde. Né? O culto à violência, a primeira, com a estrutura mesmo da lógica de milícia, né, que vai se generalizando no interior do corpo social, a indiferença absoluta em relação aos setores mais vulneráveis e fragilizados da sociedade, né, sejam eles quem forem, né, uma noção paranoica, né, de nação e de identidade, muito marcada pela ideia da defesa do corpo que tá sendo invadido, seja ele um invasor externo, seja interno, aí toda a história dos comunistas que vão perverter completamente o corpo social, essa transferência do poder, né, que você faz para uma liderança que está acima do bem e do mal, que pode fazer o que quiser e não vai ser responsabilizado por nada. Quer dizer, esses 4 elementos já caracterizam muito claramente o que é uma dinâmica fascista. A gente sabe. Não teve isso também? Na Argentina. Em que momento? Em algum momento da história. Não, o que a Argentina teve foi a experiência populista, que ela é uma experiência que é um pouco como a gente teve. Que a gente teve como Vargas, né? Quer dizer, o próprio Vargas tinha um lado que ele apoiava, né? Tinha o Filinto Miller, o Perón também tinha. O que não significava que eles eram governos fascistas, né? Longe disso. Mas eles compunham com alguns setores de extrema-direita também, né? Agora, o caso atual é completamente diferente. Ele é absolutamente completamente diferente. Você acha que todo esse debate
esse debate filosófico, esse pensamento, como faz para isso entrar e virar um debate público? Porque está tudo tão separado agora, né? Então, Joyce, eu diria até o contrário. Eu acho assim, na verdade, o debate, por mais que a gente não queira, ele é hiperfilosófico, né? Porque a gente, por um lado, a gente gosta de olhar para esse outro setor da sociedade e falar, não, eles são completamente obscurantistas, eles são completamente irracionais, eles agem por impulso, têm um discurso de ódio, todo esse tipo de coisa. Bem, eles falam a mesma coisa da gente. Eles escrevem a gente da mesma maneira, né? Eu diria que, me parece que isso está muito mais ligado a uma necessidade que a gente tem de acreditar numa certa superioridade moral e intelectual do que alguma coisa que possa realmente ter algum tipo de utilidade nesse momento, né? Porque eles se veem também como aqueles que vão resgatar a cultura ocidental da sua degradação, né? Inclusive, isso é um traço fascista, digamos assim, né? De maneira clara. Os nazistas, por exemplo, quando eles iam fazer políticas eugenistas, nos documentos, isso estão nos documentos. Tem um historiador bastante astuto, chamado Chapotot, que levantou esses documentos, né? Os documentos citavam Sêneca, citavam Platão. Ou seja, porque eles se viam como restaurando alguma cultura fundamental do Ocidente que tinha sido perdida, né? Então, isso eu insistiria muito nisso. Por mais estranho que isso possa parecer, isso também é um debate intelectual, né? Eu nunca tinha visto por esse lado, assim, dessa maneira. Não, o ideólogo deles é um sujeito que se diz filósofo, por mais que a gente possa ter críticas em relação a isso, mas isso pelo menos já diz alguma coisa a respeito do desejo, que eu acho que é muito importante, né? O desejo, porque tem uma coisa, tem alguns livros, a literatura diz sempre a primeira, antes do que todo mundo, que deve ser dito, né? Então, tem alguns livros do Roberto Bolanho que são muito impressionantes sobre a maneira com que a América Latina, a direita latino-americana, tem um ressentimento enorme em relação a essa experiência intelectual. Ou seja, eles se veem como excluídos da vida intelectual. Por quê? Porque a esquerda teria tomado conta da universidade, da imprensa, da mídia, e tirado eles de longe. Mas, na verdade, eles tinham o valor intelectual, de fato, não a gente, né? Então, acho que isso demonstra como essa questão ela é uma questão também presente dentro desse horizonte. Sim. E por que você disse que não houve eleição em 2018? Porque ela foi uma eleição de modelo República Velha, né? Quer dizer, independente do que se pense ou não de alguém como Lula, a gente viu muito claramente, era uma eleição do qual ele era o candidato mais forte, ele foi tirado do processo, dentro de uma dinâmica que era uma dinâmica muito claramente vinculada a tirá-lo do processo, né? Para que um certo resultado fosse viável, fosse possível, né? A gente tem todos os dados do que foi a Operação Lava Jato, de fato, né? Eu acho só uma pena que esses dados eles tenham sido levantados primeiro pela imprensa internacional, né? Foi um artigo do Le Monde que mostrou todas as articulações muito profundas entre... Isso parecia, a gente não acreditava, mas era fato, né? Entre discussões que vinham dos Estados Unidos, operações norte-americanas, como é que isso alimentou o processo de uma maneira completamente estranha, o mínimo que se possa dizer, completamente estranha, né? Então, isso de fato maculou o processo eleitoral de 2018. Vladimir, essa polarização maluca que tem aqui no Brasil e que todo mundo reclama que não dá para você... Ninguém consegue discutir nada, porque a discussão já vira uma briga e não uma discussão de princípios e de ideias. Isso tudo está acontecendo de uma maneira em vários lugares do mundo também, né? É uma coisa da sociedade moderna, desse momento do pensamento moderno. O que é isso? Então, eu diria duas coisas, Joyce. Acho que, primeiro, já há um tempo eu insistia nisso, que a política mundial estava indo para os extremos, né? Acho que já faz uns 10 anos que eu insistia, escrevi várias vezes, falando, olha, é muito claro, você teve, depois da Segunda Guerra, aí uma espécie de ponto de acordo, mais ou menos, da democracia liberal e alguns certos acordos no seu interior. Esse acordo foi quebrado, né? Ele foi quebrado pela maneira, inclusive, com que os setores hegemônicos da economia mundial começaram um processo de concentração, né, de acumulação primitiva muito clara, né, o que fez com que várias parcelas da classe média baixa, caíssem à pobreza, né, sem nenhuma garantia, nenhuma segurança, e que fez com que essas pessoas se desencantassem do que era o acordo da democracia liberal. Então a tendência delas era ir para um lado ou para o outro.
Ou ela ia para a extrema-direita ou ela ia para a extrema-esquerda. A extrema-direita se organizou mais rapidamente, de fato. Então ela ofereceu uma alternativa mais clara, né? Enquanto a esquerda mundial estava muito vinculada à gestão mais ou menos normal do que era esse sistema de pactos. Né? Só que eu acredito que não tem mais volta nesse processo. Não tem volta. Né? O processo ele exige, tem momentos na história onde que exige uma certa polarização. Né? Eu diria, Baudrillard tinha uma frase boa que era: é melhor morrer pelos extremos do que pelas extremidades. Eu acho que tem alguma coisa nesse sentido. Na hora que você vê que tem um setor da sociedade que vai para um lado, você precisa ir para o outro. Né? Porque há uma espécie de compreensão de que aquilo que nos foi prometido não foi realizado. Né? Nos prometeram uma certa garantia de partilha de riqueza, de possibilidade de ascensão, certo? Prometeram às famílias que elas poderiam, em última instância, ter seus filhos em boas escolas, e eles conseguiriam espaço para conseguir desenvolver, e isso não se coloca mais no horizonte. Né? Então, numa situação como essa, é muito natural que você desenvolva uma espécie de desejo, digamos, anti-institucional. Quer dizer, falar, não, mas eu não tenho vínculo com algo que não pode me oferecer nada. Então, nesse contexto, se você não tem nenhuma outra alternativa que propõe algum tipo de ruptura nesse sentido, né? Porque aí só um dado, é sempre bom lembrar que a gente fala em respeitar as instituições do Brasil, o que foram as instituições do Brasil até hoje. Né? A gente está falando de instituições que naturalizaram, em última instância, uma espécie de lógica de massacre, né, em populações desfavorecidas. Sim, nas comunidades. Pois é. Isso que aconteceu em Jacarezinho, infelizmente, não é não é um caso isolado da história do Brasil. Na verdade, é a situação normal. Né? Sim, concordo. Vladimir, você que está aí morando... Há quanto tempo você está morando aí fora? Não, eu só estou dando aula nesse semestre. Então, me diz... Agora que você está um pouquinho, né, olhando de fora, pelo menos, quem você vê aqui no Brasil como cabeças privilegiadas, pensantes? Quem são as cabeças iluminadas desse país nesse momento? A sua própria população. Eu tenderia a responder um pouco dessa forma. Eu acho assim, eu lembro muitas vezes que eu dava palestras e tal, e sempre tinha alguém que fazia uma pergunta, tipo, e agora, o que a gente faz? Né? E eu só tinha uma resposta possível, né? Que era falar, mas veja que coisa estranha a pergunta. Essa coisa estranha de você virar para outro e perguntar para outro o que você deve fazer. Né? Quer dizer, é claro, muito claro, que todo mundo sabe muito bem a estrutura do sofrimento a qual estão submetidos. E se você pensar muito bem, essas pessoas que estão nessa situação mais explícita, são elas que sabem de fato o que fazer. Sim, concordo. Até porque a gente acha que a solução tem que vir do outro, né? Pois é, exatamente. E muitas vezes acho que tem uma coisa de uma espécie de desqualificação da inteligência prática das pessoas, né? Que é uma sabedoria única, né? Eu acho que um grande exemplo, não sei se você acompanha aqui, mas um grande exemplo dessa sabedoria prática é o Emicida, né? Ele fala o que as pessoas entendem, fala coisas importantíssimas sem ter passado pela academia, né? Ele fala vindo da comunidade e ele fala muita coisa com coisa que faz muito sentido, ele alerta na hora certa, ele é do lado de cá, né? Ele não é do lado da academia, né? Ele é do lado... De fato. Não, é uma boa lembrança. Eu me perguntaria, por exemplo, imagina se a gente generalizasse um pouco isso. Quer dizer, por que a gente não cria espaços no qual a inteligência prática possa decidir? Por exemplo, por que na hora de decidir políticas de saúde, as últimas pessoas a serem ouvidas são as enfermeiras, os enfermeiros, as pessoas que trabalham no sistema público, ou seja, esses que trabalham todos os dias, que conhecem melhor do que ninguém como as coisas realmente funcionam ou não. Né? Por que não podem ser eles a decidir, não, sei lá, pessoas que se julgam capacitadas a tomar decisões globais, sem nunca ter de fato uma experiência concreta? Eu via isso na educação. Né? Eu me perguntava por que a política educacional não pode ser decidida pelos professores e pelas professoras que conhecem. Né?
É quem Desculpa. mais entende, né? Quem mais entende, exatamente. Sei lá, a professora que está no interior do Ceará, que sabe muito bem o que vai funcionar, o que não vai funcionar, e a última a ser ouvida. Essa, essa minha experiência com o Hospital das Clínicas, né? Mas eu só descobri isso porque eu estou tendo essa experiência de conversar semanalmente. Abriu um mundo novo, né, de saber. O saber verdadeiro da saúde vem das enfermeiras, dos plantonistas, dos intensivistas, dos médicos, né, dessas pessoas. Eles que sabem, mas na hora da decisão, né, parece que nunca passa por eles. Uhum. Não, e o pior, Joyce, é que, na verdade, essas pessoas elas são totalmente desqualificadas do seu saber, né? E a gente acaba aproveitando, dando a decisão para, sei lá, gente que vem fazer consultoria milionária para o Estado, né? Então o Estado banca aquelas consultorias completamente malucas, né? O sujeito que foi se formado em Harvard, quer dizer, que virou até uma piada no É o Brasil. supra-sumo, né? O Harvard. Quer dizer, e no final das contas, nunca entrou no hospital público, nunca ficou 2, 3 semanas trabalhando no hospital público para saber como as coisas realmente funcionam. Tem um erro no processo de decisão disso que a gente chama de democracia, que no fundo é uma tecnocracia. Sim. Vladimir, que durante esse tempo de coronavírus, a gente ficou observando um pouco os outros governos, como eles reagiam, né? E sem ser na época de coronavírus, como é que você vê os outros governos do mundo desenhando um futuro possível? Então, Joyce, eu acho assim, de fato a gente vai entrar em um momento de muita tensão, isso é claro, né? Eu acho que a tensão ela tende de fato a se radicalizar. Porque o que aconteceu depois da pandemia é que você radicalizou o processo de concentração de renda. Quer dizer, gente como o Jeff Bezos, né? Gente como o Elon Musk, eles não perderam absolutamente nada com isso. Muito pelo contrário, eles ganharam ainda de maneira indescritível. Eu mesmo não conseguiria saber a quantidade de zeros que está envolvida nessa conta, né? Enquanto você tem setores muito majoritários da população que se empobreceram de uma maneira radical, que ficaram muito fragilizados, muito precarizados, né? E você não tem nenhum tipo de articulação social que impeça mais isso. Então a tendência é natural, a tendência é que essa situação exploda, né? Porque de fato ela é muito injusta, é brutalmente injusta. Agora, como ela vai explodir, o que pode sair disso, né? Isso é muito difícil saber. Mas uma coisa para mim é clara: o mundo que a gente conheceu, dos acertos, dos pactos que a gente conheceu, ele ficou para trás. Ele ficou totalmente para trás, né? A gente pode, de fato, reconhecer isso e começar a tentar criar um tipo de experiência social que seja mais justa, né? Como ela nunca foi até agora. E no caso do Brasil, isso ganha uma caracterização ainda mais forte, né? Ou a gente pode entrar num sistema de completa defesa, né? Cada um dos setores vai tentar se defender, né? Em uma sociedade que tende a ficar, de fato, extremamente violenta. Essa primeira opção que você falou, eu também entrevistei nesses últimos tempos bastante líderes de comunidade, o Celso Ataíde, o Gilson de Paraisópolis, aí falei com o Renato Meirelles, da Data Favela. Você acha que a gente tem condição de crescer reforçando essa força, dando sustentação para essa população? Você acha que essa é uma possibilidade que pode acontecer? Eu acho que isso só vai ser possível se, de fato, digamos, o Estado brasileiro for reconstruído de uma vez por todas, para valer, né? Difícil, porque né? É o que é difícil, mas eu diria assim, e para mim isso não é uma metáfora. O Estado brasileiro até hoje, ele funcionou como uma espécie de gestor de uma guerra civil não declarada, né?
É bom lembrar que o Brasil foi, na verdade, o maior experimento necropolítico da história. Da Que é história. isso? Repete para Isso, mim. necropolítico, ou seja, é uma espécie de situação no qual a questão fundamental do poder é como ele faz para proteger uma parte da população, destruindo outra. É o que acontece aqui. O que acontece aqui, né? Então você tem o Estado, ele é protetor para um setor e ele é completamente destrutivo para outro, né? Para a gente houve democracia até hoje. Tem setores fundamentais da população que não conhecem, nunca viram o que é democracia, porque eles não têm garantia de que a polícia não vai entrar na casa deles sem mandato. Ele não tem garantia de que ele não pode simplesmente ser submetido a um tipo de poder discricionário que faz com que desapareça. Então, numa situação como essa, não é possível falar em democracia, né? Pura e simplesmente. Ele não tem garantia legal, ele não tem nem como chegar numa garantia legal, né? Eu lembro várias vezes que a gente foi fazer trabalhos, por exemplo, no Complexo do Alemão, né, e as mães de pessoas que tinham sido assassinadas pela polícia falavam a todo momento para a gente, falavam, olha, eu não tenho nem como pedir um advogado, né, para que ele possa fazer algum tipo de inquérito a esse respeito. Porque quando eu tento fazer algum tipo de boletim na polícia, a própria polícia fala assim, olha, pensa bem, porque vai ficar teu nome, né, teu nome vai ficar aqui, isso pode trazer consequências, ou seja, é um tipo de ameaça velada, e ela sabe que não tem ninguém, né? Então, acho a única condição para que alguma coisa ocorra é que esse tipo de Estado desapareça e outro apareça no seu lugar. Só que isso é a parte fundamental da nossa história, porque quando eu falei que o Brasil era o maior experimento necropolítico do mundo, da história mundial, porque assim, 4,5 milhões de pessoas foram escravizadas na África e trazidas para as Américas. Dessas 4,5 milhões, 35% foram para o Brasil. Ou seja, nenhum país na América recebeu tanto escravo, tantas pessoas escravizadas, quanto o Brasil. E como dizia o Celso Furtado, isso tem uma razão. É porque o Brasil, antes de ser uma sociedade, ele foi um experimento econômico. Foi aqui que se desenvolveu, na maior escala, o latifúndio primário exportador escravagista. E esse latifúndio, ele constituiu a sociedade brasileira. Então, não é que existe uma sociedade e aí apareceu uma forma econômica. Não, essa forma econômica constituiu a sociedade brasileira. E essa forma econômica, ela traz no seu interior uma das coisas mais nefastas que a gente pode imaginar, que é uma divisão de sujeitos. Ela divide os sujeitos em dois. Um vai ser reconhecido como pessoa, um tipo de sujeito. Então, por exemplo, se ele morre, tem dolo, tem luto, tem lágrima, né? O outro cai à condição de coisa. Então, se ele morre, não tem dolo, não tem luto, não tem lágrima, não tem nada. Tem um número, 28 pessoas mortas em Jacarezinho. Você não sabe quem é, você não sabe qual é a história, você não tem a sensibilização do que foi a perda da família, não sabe nada, absolutamente nada. Como sempre, né? Porque essa lógica, você percebe, ela dividiu a morte dos sujeitos em dois tipos. Né? Bom, a sociedade está dividida, quer dizer, está tudo, né? Desde que nem você falou muito claramente. Eu não sabia que dessa porcentagem, 35% dos africanos, dos escravos vieram para o Brasil. Isso já mostra que aqui eles eram bem-vindos para fazer o que eles iam fazer, né? Não bem-vindos como cidadãos, né? O buraco é bem baixo, né, Vladimir? Não, isso é uma coisa que marcou mesmo a nossa, não só a nossa história, mas marcou a nossa sociedade no sentido forte do termo. Por exemplo, eu dei aula na África do Sul por um tempo, né? Uma cidade chamada Stellenbosch. E eu lembro, por exemplo, que eles tinham reuniões onde a população preta falava sobre o que foi a experiência do apartheid, né? E uma das coisas que mais me impressionou foi quando eles falavam, olha, eu ia para a Cidade do Cabo, porque já não podia nem ir, só ia com passaporte interno. Eu ia na Cidade do Cabo e o que era mais impressionante era que a população branca, ela agia como se eu não estivesse lá, na rua. Ela falava como se eles não estivessem lá. Por que para mim foi terrível? Porque eu falei, gente, mas é o que a gente faz. Exatamente. Exatamente o que a gente faz. A gente fazia classe média, com empregada e tal. Você fala como se a pessoa nem está lá ouvindo. Como se fosse invisível. Como se fosse invisível. Então você tem toda uma gestão da invisibilidade social, né, que ela traz marcas, mas marcas muito, muito profundas para a sociedade. Né? Ela cria níveis de sofrimento extremamente profundos. Né? E isso é a nossa história. Quer dizer, a nossa história é igual à história de um país que tinha um apartheid declarado.
É, ainda hoje, né? Outro dia eu comentei isso. A Ana Mulayet fez aquele filme Que Horas Ela Volta, né? Com a Regina Casé, e que a Regina era uma empregada da casa de família. E a Ana e a Regina convidaram os amigos para fazer figuração. E eu fui fazer figuração. Só Ah, que eu você estava está no sentada filme? com a figurinista do filme, com a Ah, Cláudia Kopke, que é minha amiga também. E aí, mas eu tinha que atuar, não era tão figuração. A Regina vinha me servir e eu tinha que fingir que eu não. Fingir isso que você está falando, que o outro é invisível, que para mim é fingir, porque eu não faço isso. Eu não sou assim. E eu tive maior dificuldade, porque eu não sou atriz, e eu tinha que fazer uma coisa que eu não estava. Eu não conseguia fazer aquilo. Ela vinha me servir, eu não podia nem agradecer nem nada. não, mas o pior é pensar que esse é o sistema normal da sociabilidade brasileira, né? Isso durante, você imagina, durante séculos a coisa funcionou assim. Funcionou Hoje, até hoje, exatamente, exatamente. Aqueles que são invisíveis, né? Aqueles que são submetidos a um regime de radical invisibilidade. Então, essa é a sociedade brasileira. Isso que o Estado brasileiro construiu. Então, qualquer coisa devia começar daí. Esse deve ser o ponto mesmo assim, então, o que a gente faz daqui para frente? Né? Então, primeiro... construção disso, né? Exatamente, exatamente. De um Estado que é um Estado, ele é um Estado para um setor da população, só. E para o outro, ele é um Estado protetor para um setor da população, para outro, ele é um Estado predador. Para o grande setor da população, ele funciona como Estado predador. Vladimir, onde você entrou com Lacan nessa conversa toda? E depois eu vou querer também que você fale de Adorno, tá? Mas vamos um de cada vez. O Lacan me é mais familiar, vamos dizer assim. Como é que você trouxe Lacan para esse pensamento todo que você trabalha? Então, não, eu comecei por aí, né? Esse foi minha tese de doutorado foi sobre Lacan. Os primeiros livros que eu escrevi foram sobre psicanálise. Eu entrei no departamento de filosofia muito nessa área, que ela é uma área que já existia no Brasil, que era a reflexão filosófica sobre a psicanálise, né? Já tinha outras gerações que já trabalhavam isso. Mesmo um professor que foi meu professor de mestrado, Bento Prado Júnior, era alguém que também fazia muito isso. Então eu entrei um pouco por aí. Só que, para mim, uma das questões interessantes da psicanálise é como ela mostrava, entre outras coisas, que a estrutura do nosso sofrimento psíquico ele expressa dimensões fundamentais de alienação social. Porque são sempre histórias vinculadas a estruturas sociais. Então é o problema da circulação do desejo no interior da família, por exemplo, né? É a internalização da lei, né, que constitui, então, uma instância de observação moral, de observação, né? E como isso tem uma força, tem uma potência de produção de sofrimentos psíquicos ligados a um sentimento de culpa e coisas dessa natureza. E essa lei, ela não é só a lei da família, ela tem uma representação meio imaginária, né, que vem figuras de autoridade por todos os lados. Ou seja, a psicanálise mostrou uma coisa muito interessante, que as relações de autoridade nos fazem sofrer. E essas autoridades, elas estão por todos os lados. E elas têm relações entre si. Né? Então, em casa, né? Começam em casa, né? Começam em casa, mas elas continuam, né? Elas continuam. E elas continuam numa série. Então, a série, a figura do pai, a figura do empresário, a figura do chefe do Estado, a figura do líder religioso, do patrão, exatamente. Tudo isso se alimenta fantasmaticamente uma da outra, né? E define o que é possível, o que é impossível para os sujeitos, define o que é possível fazer, o que não é possível fazer, define como os desejos vão circular, define a maneira com que eu me resisto a isso, né? Porque as formas de sofrimento não são só déficits, não são só coisas, não são só pontos nos quais as pessoas elas demonstram a sua incapacidade, a sua impotência. Não, elas são formas de revolta. E elas devem ser entendidas também assim, né? Então, os sintomas somáticos que alguém desenvolve, né, tem também alguma coisa da revolta de uma linguagem, por exemplo, que não aceita certas coisas, né? Ou a revolta de certas modalidades de desejo que não encontram espaço na vida social, certo?
Então, era uma maneira completamente diferente de escuta, né? Daí porque era uma escuta, não se tratava simplesmente de tratar um sintoma, né? Como quem tem algum sintoma orgânico, você procura fazer com que esse sintoma desapareça, porque ele não vai desaparecer, né? Porque ele nem deve desaparecer, porque para além do sintoma tem também alguma coisa de muito verdadeiro que é necessário ouvir. Tem uma recusa, tem um não que é necessário ouvir, né? E não é possível você colocar na conta dos sujeitos a inadequação desse não. Como assim? Não, mas é porque você é inadequado. Não, porque você tem algum problema, né? Não, porque você não consegue. Não, tem uma relação com a lei social, né? Nossa, quer dizer, tem uma impossibilidade da lei social dar conta da singularidade das pessoas. E isso pode levar também a uma dinâmica na qual certas transformações estruturais podem ser possíveis, né? Muito interessante. E o outro seu livro sobre Adorno, qual era o tema exatamente? Não, então, esses foram dois autores que eu trabalhei muito, porque eu sou, inclusive, responsável, junto com outros colegas da universidade, da retradução das obras do Adorno, né? Que é um filósofo fundamental do século XX, né? Uma das figuras... Qual era o cerne do Adorno? Então, ele é um dos filósofos mais importantes daquilo que a gente convencionou chamar Escola de Frankfurt, né? Que é um dos movimentos mais importantes da filosofia contemporânea do século XX, né? Que tem, entre outros nomes, alguns nomes também bastante conhecidos, Walter Benjamin, Marcuse, Adorno, Horkheimer, era a primeira geração, depois teve outros que apareceram. Então. Inclusive, a gente estava falando em debates filosóficos, o Adorno apareceu nos bolsonaristas, né? Em algumas, tinha até um deputado bolsonarista que falava que o problema do Brasil era muita escola de Frankfurt e pouca escola militar. Acho que tinha uma coisa assim, o sujeito do Paraná, alguma coisa. Mas bem, é simplesmente para dizer, porque a ideia, quando se fala em marxismo cultural, essa é um pouco a coisa, né? Porque eles são um dos mais lembrados, né? Marxismo cultural, por quê? Porque eles vêm de uma certa tradição marxista, mas eles também insistiam muito na importância da crítica cultural como elemento fundamental da crítica social, porque as estruturas da cultura eram estruturas que organizavam as nossas formas de vida, são estruturas que definiam, e não eram só coisas que espontaneamente vinham da vida social, mas elas estavam organizadas de maneira empresarial. Foram eles que criaram, por exemplo, o termo indústria cultural, que era um pouco para dizer isso. Quer dizer, toda essa produção, a produção da cultura que a gente vê, ela é industrialmente organizada e pensada. A gente pega Beyoncé, não tem um single que não saia sem antes ter um focus group, né? que vai analisar o impacto, que vai inclusive permitir que eu saiba como é que eu termino, se ficou muito grande, se ficou muito pequeno o refrão, se volta o refrão, se não volta o refrão, até porque tem um investimento enorme por trás e pela frente também, né? Então eles insistiam nesse ponto. O que significa uma sociedade que organiza até o seu campo como uma produção industrial? Muito interessante. Eu não sabia nada de Adorno, nada. Walter Benjamin eu já estudei, mas Adorno eu nunca li nada. Então, a gente traduziu alguns livros que estão aí em circulação. Para quem quiser começar... Fala pois é, estava até pensando num que poderia ser uma boa introdução. Acho que tem dois. Tem um que chama Introdução à Sociologia, mas tem outro que a gente está lançando agora, que até, se eu puder fazer o mexer nessa, me desculpa. Claro que pode. Chama Sem Diretriz, que é um belíssimo livro sem diretriz. É um livro cheio de pequenos artigos, onde ele vai falar sobre várias questões da cultura, né? Acho que talvez pudesse ser uma... Esse vai ser lançado? Esse acabou de ser lançado. Pela editora, essa mesma editora sua? Não, é pelo Unesp. Unesp. Editora Unesp, exatamente. Tá. Vai ser mais fácil de procurar. Não é difícil, não. E aí eu ia te perguntar uma coisa que eu acho que eu perguntei, mas eu me perdi no meio do caminho. Que países você acha que estão se saindo bem nessa... Você me respondeu, mas eu não na verdade, eu não respondi essa parte da pergunta. Eu acabei indo para o outro lado. Tem razão.
Não, eu diria assim, não me parece que tem nenhum país que possa dar nenhum tipo de lição para ninguém. Tem aqueles que são realmente catastróficos, a gente está entre eles, né? Quer dizer, Tá. eu diria que os quase 500 mil mortos, isso nas contas do governo que a gente tem, são realmente frutos de um tipo de negligência da ordem do imperdoável. Assim. Nada disso teria acontecido se a gente tivesse padrões mínimos mesmo, né, de ação do Estado. Né? Agora, todos os outros, à sua maneira, eles tentaram, eu acho que eles tentaram lidar com um problema que eu diria não só foi a primeira vez que isso aconteceu, mas isso vai acontecer outras vezes. Né? Acho que talvez a questão interessante dessa pandemia é mostrar o seguinte, esse discurso de que as sociedades podem viver sem macroestruturas de proteção, né? Sem algum tipo de poder que possa mobilizar recursos em situações como essa para conseguir ter uma resposta adequada, né, que era um pouco o sonho neoliberal, que é mais ou menos assim, cada um é responsável por si mesmo. Né? Então, quer dizer, eu sou proprietário do meu corpo, cada um então se vira. Quer dizer, essa ideia, eu diria, ela dá no genocídio, ela dá na naturalização do genocídio. Porque a gente fala sobre esses comportamentos que para a gente são meio absurdos, mas perceba como esse comportamento ele tem uma base, e o pior de tudo, eles têm uma base de uma certa coerência. Porque todo o problema vem do princípio deles. O princípio deles é liberdade é ser proprietário de si mesmo. Esse é o princípio de base. Se liberdade é ser proprietário de si mesmo, então que poder pode virar para mim e dizer que eu tenho que usar uma máscara se eu não quero? Não, liberdade é respeitar o outro, né? Então, mas aí essa é uma questão interessante, porque se é isso, então a liberdade não é uma liberdade individual, ela é uma liberdade social. Sim, Ela não é um atributo de um indivíduo, ela é um atributo do corpo social. Né? sim, Ela exige aquilo que você falou, uma certa solidariedade como uma coisa que é completamente vinculante. Eu não posso não ser solidário. sim. Quer dizer, o que não diz respeito a nenhum sentimento que eu tenha, sei lá, eu posso não ter empatia por ninguém. O que significa que eu não posso ser solidário. Né? Porque eu sou solidário com o corpo social, eu não sou solidário com uma ou outra pessoa. Né? Então isso muda a nossa ideia de liberdade, muito radicalmente. Agora, isso eu acho que é uma coisa que está ficando claro só agora. Está ficando claro a ideia de que essa maneira de pensar liberdade a partir da propriedade que os indivíduos têm de si mesmo, que parecia para nós uma coisa natural, né? Agora, Pois é, sim, ela mostra o seu lado catastrófico agora. sim. Então isso tem que ser repensado, né? É, é. Vladimir, você gostaria de falar um pouco do. Não, antes que você fale do seu curso, eu queria saber se você tem vontade de continuar na política, de tentar algum cargo mais majoritário. Não, na verdade, em 2014, um partido que era o PSOL pediu para ser candidato a governador de São Paulo, né? E acabou que não deu muito certo. Né? A gente acabou abandonando a ideia pelo meio. E eu diria que, bem, há pessoas que sabem lidar melhor com partidos do que eu. Né? Eu reconheço. Acho que acho que a gente vai envelhecendo, a gente tem que reconhecer os nossos limites. Né? Minha capacidade de lidar com certas estruturas, ela não é muito avançada nesse ponto. Embora eu nunca deixei de ter atividades, todas as formas possíveis, né? Eu acho que isso é uma coisa natural de todos aqueles que se sentem implicados pela transformação do país, tal, e quero fazer isso até o último dia. Né? Mas não, até porque eu diria o seguinte, eu confio muito mais em situações nas quais, como por exemplo a gente viu no Chile agora, que eu acho que é um modelo bastante impressionante do que aconteceu. Né? Você teve uma população que se voltou contra o seu governo, conseguiu obrigar o governo a fazer uma nova Constituição, né? Aprovou uma nova Constituição onde você tem, acho que 55, de 150, mais ou menos, 150 e poucos membros, que são completamente desvinculados de partido, mas são completamente ligados a lutas estruturais e orgânicas da vida Aquilo que a gente social. falou lá no começo, né? Exato. Lutas ligadas a, por exemplo, questões ecológicas, lutas ligadas a questões de igualdade social muito profundas. Tal. Então, acho que qualquer coisa que vai acontecer de interessante vai acontecer por aí, eu acho, pela capacidade que a gente vai ter de ocupar as ruas.
como eu estou preocupada que o tempo acaba, eu tenho muita coisa ainda. Fala um pouquinho do curso online que você tá dando. Qual deles? Essa é uma boa questão. Porque... A construção estética do Ah, Brasil. tá. O pessoal da CUT tinha me pedido para fazer isso. Na verdade, a ideia do curso era uma coisa que eu queria fazer já há muito tempo, porque eu estou preparando um livro sobre estética. Né? Na verdade, é um livro que se dividiu em 3. Né? Eu queria discutir quais são as condições da experiência estética hoje, e aí uma parte delas era um pouco abordar essa ideia que vem lá do século XIX, né? De que é possível reconstruir esteticamente um povo e um país. Ou seja, que a experiência da arte ela é elemento fundamental para reinstaurar uma nova comunidade. É uma coisa que é muito... desculpa. Muito bonito. E é uma coisa que está muito presente no século XIX, educação estética do homem, do Schiller, o mais antigo programa do sistema alemão, do Hölderlin, do Hegel, tudo isso. E eu quero insistir que isso chegou no Brasil, de uma certa forma. Né? Se a gente pegar os discursos dos anos 30 e 40 e 50, né, o Brasil é praticamente um dos únicos países, tem só 2, né, os países do mundo, onde o modernismo virou um projeto de Estado. Né? Uhum. E se você pega... exatamente. E a gente esquece o que isso significou, quer dizer, um Estado que quer se construir como Estado moderno e que faz apelo a uma série de jovens arquitetos que começam a reconstruir até chegar a construir uma cidade, né, no meio do país, que era descrita, sei lá, o Mário Pedrosa descreveu isso, Brasília é uma obra de arte. Né? Eu diria, mais do que uma metáfora, é interessante levar isso ao pé da letra. Quer dizer, essa era a ideia mesmo, era a ideia de que você reconstruiria o espaço, reconstruiria todas as relações social, você reinstauraria o país a partir da força de um projeto estético, que, diga-se de passagem, bem, a arquitetura brasileira ela é um dos maiores exemplos de modernismo mundial. É claro, mas esse processo ele é ao mesmo tempo maravilhoso e ele tem um lado muito violento, que eu queria explorar esses 2 lados. Então, quer dizer, ele tem um lado também do apagamento radical. Né? Então, por exemplo, eles falam, não, mas aqui não tinha nada, a gente instaurou alguma coisa. Né? Que é um pouco o gesto que a gente fazia desde a colônia. Né? Era falar, não, aqui o Brasil nasceu do nada. Né? E é muito interessante como isso aparece, não só no programa, não só no programa de governo, é a análise mesmo dos críticos sociais da época, né? Que eles admitem esse princípio. Não, diferentemente de outros países da América Latina, que tinham culturas autóctones fortes, sei lá, Peru e os Incas, México, os Aztecas e os mais, no Brasil não tinha nada. É impressionante como esse discurso marcou a gente. Você sabe que, de uma certa maneira, acho que intuitivamente, eu já fui bastante para Brasília a trabalho, né? Hoje em dia eu vou menos, mas eu amo ir para Brasília. Por uma questão que eu não sei explicar direito. Eu amo ir para lá. Eu chego lá, eu sinto uma coisa assim... Claro, a arquitetura é maravilhosa, o urbanismo é tudo muito diferente, muito... Só que aquilo dá um... Aquilo podia ser aproveitado, né? Podia ser esse... que fizesse essa mudança nesse país, né? É um lado, é uma coisa interessante, tem um lado impressionante mesmo, né? Que é essa ideia de que você tem uma construção, por exemplo, tem um professor alemão chamado Max Benz, que nessa época escreve um livro chamado Inteligência Brasileira, que para a gente lendo hoje, a gente leva um susto, tem um lado até irônico, ele fala, não, é a maior prova da inteligência cartesiana no mundo. Né? Quer dizer, descrever o Brasil como inteligência cartesiana, né, para a gente parece uma coisa meio fora do ar, mas você pensar bem, quer dizer, a cidade toda é um plano geométrico, né? É uma ideia geométrica. Exatamente, que se constitui. E o que é interessante também, assim, por um lado, tinha uma coisa de respeitar os detalhes. Por exemplo, o Lúcio Costa, quando vai criar o plano, ele diz, bem, qual a primeira coisa que as pessoas fazem quando elas saem do trabalho e vão para casa? Elas precisam comprar pão. Então, no setor de comércio, a primeira loja tem que ser a padaria. Né? Tem um lado que você pensa, mas que coisa engraçada, tem várias coisas que ele não diz nada, mas isso ele diz.
Né? Ah, tem que ser até 6 andares. Por quê? Ah, porque é o ponto no qual uma mãe ainda consegue gritar e a criança ouvir. É maravilhoso. É. Maravilhoso isso. Agora, Maravilhoso. por outro lado, essa que é a coisa, isso explica muito da contradição do Brasil, né? Por outro lado, quando ele descreve, não, mas eu tive a ideia de que vem do gesto fundamental de alguém que toma posse, né? Aí vem o Brasil. Então você abre os braços, não sei o quê. E é claro, é muito interessante você pensar, mas peraí, tomar posse? Tomar posse em relação ao quê? Né? Quer dizer, como você percebe? É o gesto colonial por excelência. É você chegar e falar, não tem nada, eu estou tomando posse. Né? Tomar posse contra quem? É sempre uma boa questão. Coisa Né? de todos, né? Não é para tomar posse de. É, é. Vladimir, a gente está chegando aqui no prazo do Instagram, é 1 hora. Eu não falei mais da música, ainda bem que eu falei no começo da música, porque eu achei lindo o seu trabalho na música, lindo, lindo, lindo. Não sei explicar, mexeu comigo. Eu acho que a ideia é essa. Não, fico feliz em saber. Na verdade, o CD todo, a gente fez um tipo de lançamento que era mais uma música a cada 15 dias, né? E aí a gente lançou com vídeos também, porque como não é possível fazer com show. Vladimir? Então, tá no Spotify, tá no Deezer, tá todas essas plataformas, né? Tá. Se a pessoa for lá, botar meu nome, ela vai achar as músicas. E os vídeos também estão no YouTube, né? Tá. E são vídeos que eu pedi para vários artistas, pedi para Dora Longo Bahia, pedi para Eu Ana adoro a Doriol. Dora. Pois é, a Dora fez 2 vídeos. O trabalho dela aqui em casa. Pois é, ela fez 2 vídeos muito bonitos. Teve outros, Ana Bellioli fez, Junai Andreasa, Dalila Martins, todos são artistas que fizeram. Eu pedi para cada um deles fazer um vídeo, porque Tá como. lá no YouTube, isso? Tá no YouTube. Porque eu não queria fazer live, né? Essa coisa de fazer live ela é ruim, porque você vai ouvindo a música e vai fazendo outras coisas. Né? Então, com o vídeo, você obriga a pessoa a ficar prestando atenção. Né? Sim. Olha, live é ruim, mas é muito bom, viu? Muito bom. O meu mundo. Eu digo, live de música. Live de debate é outra coisa. Live de música é que eu acho um problema. Né? Tá. Entendi, porque a outra ampliou meus horizontes, meu universo, e eu sou muito grata a essa comunicação que se instalou no mundo. Vladimir, eu queria te agradecer muito, muito. Eu te conhecia de nome muito, não conhecia de perto, e foi um prazer te ouvir com tanto didatismo, porque eu queria entender, eu queria entender porque eu adoro, eu queria entender tudo. E eu comecei a entender, tá? Que bom, não, fico feliz pelo convite. Para mim foi um grande prazer, Joyce. Eu estou aqui à sua disposição quando você precisar. Vamos conversar novamente, porque faltou muita coisa, você imagina, né? Hoje foi um aperitivo. Que legal. Qualquer coisa, estou sempre à sua disposição. Vou te procurar novamente em breve. Todo mundo aqui amou, Vladimir. As pessoas que estão aqui estão todo mundo gostando muito. Então, eu queria te agradecer novamente e desejar boa sorte aí nessa temporada. E não esquece de ir atrás da vacina, que você precisa tomar, tá? Tá bom, obrigado. Bom você ter lembrado. Tá bom. Muito obrigado. Tchau, até breve. Obrigada. Tchau, até breve. Nossa, que conversa maravilhosa. Aqui, né? Que conversa maravilhosa com Vladimir Safatli. Foi muito, muito bom. Oi, Dora Weiner. Oi, tanta gente conhecida aqui. Isabel estava aqui. Tanta gente. A Maristela Maffei. Nossa. Quem? Isabelle. A Isabelle eu já falei. E eu achei uma conversa maravilhosa. Vai estar salva, sim. Jéssica vai ficar. O Paulinho vai escrever aqui no GTV, onde vai ficar gravado, no meu e no do Glamurama. E eu queria agradecer a presença de todos vocês. E eu estou aqui inebriada por esse monte de informação relevante que o professor me abriu aqui. Parece que abriu aqui o mundo para mim. Muito obrigada a todos vocês. Tchau, tchau. Seguimos juntos.